Ponte Preta joga amanhã com a Chapecoense. Esse jogo é do campeonato da Ponte Preta. Vai caber lá. O jogo do última sexta-feira com o Bahia não foi? O Bahia tá no outro patamar, entendeu? É isso. Foi assim que o Bruno Henrique falou, não foi? Foi. Tá no outro patamar. Pois é. O Chapecoense não. O Chapecoense tá no mesmo patamar que a Ponte. Júlio Nascimento, informações da Macaca. Amigos da CBN, chegando com informações da Ponte Preta, que treinou nesta segunda-feira, na última atividade do técnico Hélio dos Anjos, que daqui a pouco fala com a gente aqui no segunda edição do CBN Esportes, justamente sobre o jogo de amanhã. E a Ponte carregando muitos mistérios para esse compromisso contra a equipe da Chapecoense, que é comandada pelo Gilson Kleina, e fica até aquele clima, né? O Gilson é muito respeitoso com a história que ele tem na Ponte Preta, o Gilson tem muita gratidão com o carinho do torcedor, mas claro que existe um clima de revanchismo pelo modo como o Gilson Kleina saiu da Ponte, né? Logo depois de um derby, foi desligado, teve pouco tempo, inclusive, para se justificar. Então o Kleina, que é o técnico que tem muita história, participou do acesso de 2011, participou do vice-campeonato paulista em 2017, ajudou o time a escapar da zona de rebaixamento do ano passado. Claro que ele começou o campeonato também, então tem a sua porcentagem e sua parcela de culpa também na campanha do ano passado, mas ele cumpriu o objetivo na reta final. É o quarto técnico com mais jogos na história, então existe sim sempre toda uma história, né, envolvendo o Gilson Kleina, justamente por essa ligação que ele tem com a Ponte e esse carinho que ele sempre fala que tem com o torcedor também. Mas vem pressionado, até porque o Kleina não vence há 4 jogos, mas o que tem chamado a atenção na Chapecoense é a postura do time fora de casa. Quando atua como visitante, a Chape vai bem, tanto que é a melhor visitante por enquanto da Série B do Campeonato Brasileiro. E o detalhe, né? A Chape tem a 5ª melhor defesa do campeonato para enfrentar o pior ataque, ou um dos 3 piores ataques da competição, né? A Ponte marcou apenas 4 gols, assim como o CSA e Guarani, mas tem algo que preocupa mais na Ponte, que é a quantidade de chances criadas. A Ponte está entre os times que menos cria oportunidades. E o jogador que mais finaliza certo, que mais faz gols e que mexe com essa produtividade é o atacante Luca, que tem treinado desde quinta-feira. Claro que existe aí uma expectativa muito alta para que o Luca volte aos gramados rapidamente. E a grande dúvida no sistema defensivo é sobre a presença do Fabrício. O Fabrício não tem estado bem vestindo a camisa da Ponte. É um ponto aí de interrogação também pelo momento técnico que o Fabrício tem vivenciado. E quem participou do treino hoje pode até ser uma opção para a Ponte Preta aí na sequência do campeonato, é o zagueiro Fábio Sanches. Então são alguns dilemas que o Hélio dos Anjos vai precisar resolver nos próximos dias na equipe da Ponte. Muito bem, por falar em Hélio dos Anjos, ele também falou em entrevista coletiva agora à tarde. A gente traz um trecho para você acompanhar com a gente aqui no CBN. Olha, eu não concordo com o jogo do Novo Horizontino. Eu não concordo porque o adversário teve 2 oportunidades no jogo, uma de pênalti e outra de uma bola parada que o Kaique fez uma boa defesa. E no demais tempo, nós tivemos o controle do jogo. Nós não tivemos a agressividade necessária, principalmente se tratando de um jogo onde o adversário jogou com as linhas baixas, né? Foi um posicionamento mais defensivo. Mas as condições do jogo, em termos de vontade, de dedicação e de postura técnica, de postura tática, ela não me trouxe qualquer descontentamento. Contra o Bahia, nós tivemos sim, aí sim, nós controlamos um jogo na maior parte do tempo. Fora de casa, num campo excepcional, um campo rápido, que o jogo flui com muita qualidade. O comportamento técnico, tático e físico foi excepcional, na minha visão. Erramos sim, mais uma vez tomamos gols com pequenos erros que afligem a equipe, no final você perdendo a partida. Mas o retrato do jogo do Bahia, eu quero que repita em vários jogos, sendo dentro de casa ou fora de casa. Não gostamos do resultado, ficamos chateados, mas eu saí do campo orgulhoso daquilo que o meu grupo apresentou na partida. Júlio Nascimento, CBN Campinas. Hélio, a Ponte Preta está entre os 3 piores ataques e enfrenta a Chapecoense, que está entre as melhores defesas. Na sua previsão, você espera uma postura defensiva do adversário? Qual a melhor estratégia para abrir esse caminho dos gols? Olha, nós temos uma característica de jogo.
E eu não quero aqui, e também não tem porquê, discutir publicamente a característica do meu adversário, né? Eu acredito que o meu adversário tem a seu favor ótimos números fora de casa, né? São 2 vitórias e 2 empates, não tomou gol fora de casa. Quer dizer, então, isso não quer dizer que é um time defensivo, é um time que está buscando também o seu equilíbrio dentro da competição, mas nós temos que criar algumas ações dentro do jogo, independente de escalação, que faça a gente ter o mesmo poder ofensivo que nós tivemos no jogo contra o Bahia. Pois é. É o pior ataque com uma das melhores defesas. Como é que o Joelho falou ali agora? Que não temos que pensar na escalação, tem que pensar na maneira de jogar. Carlão, o jogo amanhã é o jogo do campeonato da Ponte, que é a Chapecoense, que joga o mesmo campeonato, que com certeza também não vai brigar pra lá em cima. Deus queira que sim, viu, torcedor? A gente gostaria que tivesse lá em cima, mas vamos botar o pé na realidade. Então amanhã tem que fazer o ponto, tem que fazer a vitória em casa. E quando o Hélio fala a forma de jogar, você vai jogar em casa, é claro que tirando os adversários de ponta da Série B, um Cruzeiro, o próprio Grêmio, o Bahia pode colocar também, o Vasco, tirando esses adversários, quando você joga em casa, você vai ter que propor o jogo, né? E é aí que entra a dificuldade da Ponte. Por exemplo, lá em Salvador foi um outro tipo de jogo, né? Uma outra característica de partida. Então você recompõe, sai no contragolpe, a pressão fica toda pro lado do adversário, a obrigação de ganhar o jogo. E a Ponte não, na dela. Tanto é que quase que ela sai com um pontinho inesperado. Agora, amanhã vai ser aquele mesmo problema do jogo contra o Novo Horizontino. Não tem outra maneira. A Ponte vai ter que propor o jogo, atuando em casa, o torcedor não tem paciência, o pavio tá muito curtinho. E a Chape vai jogar na dela, ainda mais com o Gilson Kleina, que sabe tudo que acontece nos bastidores do Moisés Lucarelli, principalmente em um jogo difícil. E o que o Gilson mais teve nos últimos tempos no comando da Ponte foi partida complicada, né? Foi jogo difícil, foi questionamento por parte da torcida. Então dessa vez ele vai tentar utilizá-lo ao favor dele, ou utilizar toda essa situação a favor da Chapecoense. Então é uma partida muito complicada, a gente vai bater naquela mesma tecla, não adianta, o Hélio fala, não gostei não concordo com a situação do Novo Horizontino, mas o que adianta? A Ponte ela propõe, mas ela não tem força, ela não tem qualidade, ela pode ganhar da Chape? Pode, não ganhou do CRB, não ganhou do Brusque, mas vai suar sangue para ganhar, dificilmente ela vai ganhar um jogo tranquilo, de uma maneira tranquila, trabalhando bola, invertendo posições, sabe? Aquele jogo venceu com autoridade. Dificilmente isso vai acontecer. Carlão, o Ramon tá fora, volta o Amaral, né? Sim. Eu acredito